Glória a Deus. Irmãos, existem pessoas que são especialistas em objeções. Basta você apresentar uma situação para esse tipo de gente, ou um problema para ser resolvido, e logo a pessoa já começa. Mas e se aquilo dar errado? Mas e se a gente não tiver recurso necessário? Mas e se a pessoa não abraçar a visão? Mas e se chover? Você fala para a pessoa, vamos para a praia no sábado? Em vez da pessoa dizer, claro, vamos, ela já começa, mas e se chover? Mas e se a gente não tiver comida suficiente? Mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Gente, existem pessoas que são especialistas em objeções. Talvez você seja um desses. Mas eu me recordo que certa vez eu me reuni com uma pessoa para nós encontrarmos uma solução para uma determinada situação que estava acontecendo na igreja. E pensando sobre o cenário que a gente via, eu apresentei para essa pessoa uma solução. E no momento em que eu apresentei uma solução para essa pessoa, ela levantou uns 10 problemas para aquela solução. E daí eu apresentei uma outra solução para talvez resolver aqueles 10 problemas, e a pessoa apresentou mais 20 problemas para aquela solução. Tem gente que é difícil. Você quer facilitar, você quer ajudar a pessoa, mas a pessoa não se ajuda. O problema é quando nós somos essa pessoa diante daquilo que Deus mostra para a gente. Quando Deus apresenta um plano para você trilhar e você já começa a dizer, mas e se? Mas Deus, tem certeza? Eu não sou a pessoa certa para fazer isso. Quando Deus te impulsiona para dar um passo de fé ou realizar algo que vai glorificar o nome dele, vai abençoar pessoas, mas você já começa, mas Senhor, e se? Quando nós colocamos muitas objeções diante daquilo que Deus nos conduz para viver, nós corremos um sério risco de deixar de viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Quando você sempre tem uma desculpa ou você sempre tem um argumento para tudo aquilo que Deus te mostra como direção para a sua vida, você corre um grande risco de se privar de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. E não apenas isso, porque aquilo que Deus tem para a sua vida não fica apenas na sua vida, mas interfere na vida de outras pessoas. Porque um pai de família que decide viver no centro da vontade de Deus vai influenciar a sua família, vai influenciar a sua casa. Um profissional que decide seguir a vontade de Deus, seguir a palavra de Deus, este profissional, ele vai gerar um certo tipo de influência nos outros colegas de trabalho dele. Não existem posicionamentos neutros. Quando o Senhor ele dá uma direção para você e você apresenta muitas, mas muitas objeções, você corre o risco de deixar de viver aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Mas eu não quero que isso aconteça comigo. Você quer que isso aconteça com você? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, você quer que aconteça com você? Não, eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu quero viver todos os sonhos dele. Eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor. E a minha oração é que esse também seja o seu desejo, a sua ambição, o seu anseio. Eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida e tudo aquilo que Deus tem para realizar através da minha vida. Mas para que isso aconteça, você vai ter que colocar soluções no lugar de objeções. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Você pode dizer comigo, soluções no lugar de objeções. E dando sequência ao texto que o pastor Fernando pregou na semana passada, hoje eu quero ler com vocês uma passagem bíblica que está no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 4. A palavra de Deus diz: Moisés respondeu, e se, fala comigo, e se? E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão, Moisés? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente.
Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, eles acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses 2 sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, eu não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concedeu vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, pois Moisés: Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele, ele dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem, e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. O texto que nós lemos hoje é a continuação de uma conversa entre Moisés e Deus. Nos versículos anteriores ao que lemos, Deus atrai a atenção de Moisés com o famoso relato da sarça ardente, e ali se apresenta para Moisés e comissiona Moisés para algo muito desafiador. Moisés, que na época estava vivendo de uma forma estável com a sua família, estava com a sua vida totalmente tranquila, é comissionado para um grande desafio. E esse desafio envolveria Moisés deixar a sua estabilidade, sair do lugar onde estava tudo bem e confortável. Ele precisaria voltar para um lugar onde ele saiu como fugitivo, porque ele matou um homem nesse lugar e teria que sair assim, teve que sair correndo. Não apenas isso, ele teria que ganhar a atenção de um povo que não estava nem um pouco a fim de ouvir o que ele tinha para dizer, e ainda tinha que negociar com o faraó a liberação de milhares e milhares de homens que por centenas de anos trabalhavam como escravos para o Egito, construindo todos os projetos ambiciosos de faraó. Tarefa fácil, né, gente? Imagina, Moisés, ele está num lugar confortável, está tudo bem. E Deus chama para ele: olha, você vai voltar para um lugar onde você saiu fugitivo. Você vai ter que falar com gente que não gosta de você. Você vai ter que assumir uma bronca enorme. Você também vai ter que negociar algo que parece impossível. E se você conseguir a liberação do faraó, você ainda vai liderar essa nação no deserto. Fácil. Extremamente desafiador. E diante desse cenário nada favorável, esse cenário cheio de porquês, Moisés apresenta algumas objeções à chamada de Deus para a sua vida. E quais são essas objeções? A primeira delas: o que as pessoas vão pensar? Será que elas vão acreditar em mim? Será que as pessoas vão acreditar que Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me comissionou para algo tão grandioso? Será que isso pode acontecer? Moisés estava muito preocupado com a opinião e com a reação das pessoas diante do chamado que Deus tinha para a vida dele. A segunda objeção de Moisés era: mas Deus, eu acho que você errou o endereço.
Porque você precisa de um porta-voz do Senhor. O Senhor precisa de alguém que vai liderar uma nação. E eu não sou esse cara. Esse cara não sou eu. Não tem jeito, não dá. Essa pessoa não sou eu, porque eu vou ter que falar com o faraó, eu vou ter que falar com líderes, eu vou ter que influenciar pessoas e eu sou difícil para falar. A palavra de Deus nos diz que Moisés tinha a fala pesada. Alguns estudiosos acreditam que ele era um pouco gago. Ele apresenta para Deus: Deus, eu não sou a pessoa certa para realizar aquilo que o Senhor está me chamando. E eu creio que essas duas objeções costumam ser as nossas objeções diante daquilo que Deus chama eu e você para vivermos. Primeiro pensamos: o que as pessoas vão pensar de mim se eu seguir essa direção de Deus? O que as pessoas vão falar de mim, vão pensar de mim, se eu deixar a minha estabilidade para assumir uma missão que eu nem sei se vai dar certo? O que as pessoas vão pensar de mim, se eu deixar esse lugar de estabilidade, de conforto, onde eu sou querido pelas pessoas, para ir para um lugar onde eu acho que as pessoas não gostam de mim? O que eu vou fazer lá se eu tenho uma relação tão boa com meu sogro, a gente está aqui trabalhando juntos, estamos prosperando, eu vou falar com o faraó, vou fazer essa negociação tão difícil? Não, as pessoas vão achar que isso é loucura. Não só isso, às vezes, quando Deus dá uma direção clara para nós, nós pensamos: eu não sou essa pessoa, Deus, eu não sou essa pessoa, eu não nasci num berço cristão, eu não tenho pedigree crente, eu não sou de família batista, de família da Assembleia de Deus, de família presbiteriana, não, a minha vida foi um caos, eu já fiz tanta besteira e ainda estou lutando com alguns desafios dentro de mim. Senhor, esse cara não sou eu. Moisés apresenta uma série de objeções, que provavelmente são as objeções que nós apresentamos para Deus quando Ele dá uma direção para a gente. Nós nos preocupamos com as pessoas e nos preocupamos também com o fato de não acharmos que somos o suficiente para realizar aquilo que Deus nos chamou para fazer. E diante desse cenário, em que Moisés queria negociar com Deus para que Deus desistisse dele, sabe o que Deus faz? Deus apresenta soluções para todas as objeções de Moisés. Moisés, ele vem e fala: olha, tem as pessoas, tem a minha incapacidade, mas Deus, ele não desiste daqueles que ele chama para cumprir uma missão. E por mais que Moisés não se sentia capacitado para realizar aquilo, Deus já sabia que pela graça do Senhor seria possível ele cumprir o plano divino na vida de Moisés. Deus fala para Moisés: é o seguinte, você tem as suas objeções, mas vamos lá, o que você tem em suas mãos? Moisés diz: eu tenho um cajado. Deus fala: pega esse cajado, coloca ele no chão. E o cajado se torna em uma serpente, algo sobrenatural, algo que provavelmente chamaria a atenção das pessoas. Uma serpente que vinha de um cajado, isso é algo extraordinário. Moisés, o que você tem nas suas mãos? Tenho isso. Ok, eu posso usar isso. Deus também fala para Moisés: Moisés, coloca a mão dentro do seu peito. Quando ele tira a mão de dentro da sua roupa, ele vê a sua mão cheia de lepra. Na sua própria pele, ele enxerga o sobrenatural de Deus. Coloca de novo dentro da sua roupa e quando tira, a mão está restabelecida. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, aquilo que eu faço na sua vida também pode ser sobrenatural. Não apenas com aquilo que você tem nas suas mãos, mas através daquilo que você é, de quem você é. O terceiro sinal: se eles não acreditarem, sabe o que você faz, Moisés? Pega um pouco de água do Nilo, pega essa água e joga no chão, porque eu vou transformar essa água em sangue. Esses recursos externos que você tem acesso, que você consegue adquirir, eu também posso usar eles de uma forma sobrenatural para que as pessoas entendam que eu estou com você. Mas olha, mesmo com tudo isso, com as suas objeções, já que você acha que você não é capaz, então eu vou colocar uma pessoa do seu lado, que vai ser uma bênção na sua vida, e através da vida dela, vocês juntos vão realizar coisas incríveis para a minha honra e para a minha glória. Creio que isso é muito parecido com a nossa experiência com Deus. Quando Deus te chama para realizar algo, a primeira coisa que Ele quer saber é: o que você tem nas suas mãos?
você tem nas suas mãos? Faz assim. O que você tem nas suas mãos? Talvez você tenha recursos financeiros. Talvez você tenha habilidades. Talvez você tenha tempo. Talvez você tenha experiência com Deus. O que você tem em suas mãos? Eu posso usar tudo isso de uma forma sobrenatural para que aconteça algo lindo na sua vida, através da sua vida. Mas olha também para quem você é. Porque através da sua vida, através das marcas que você carrega na sua vida, através do seu testemunho, isso também será um sinal de que eu estou com você. Os recursos externos que você tem acesso, todos esses recursos eu também posso usar de uma maneira sobrenatural para que o seu chamado seja cumprido. Eu posso também te cercar de pessoas que vão te ajudar nas suas debilidades para que juntos vocês cumpram um propósito. O que Deus está fazendo com Moisés é: Moisés, não adianta você vir com objeções, porque eu tenho soluções, porque Deus, Ele provê tudo aquilo que você precisa para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Você já deve ter ouvido a expressão: o Deus que dá a visão é o Deus que dá a provisão. Mas o Deus que chama também é o Deus que providencia aquilo que você necessita no caminho. Mesmo quando você não se sente o suficiente para realizar algo, mesmo quando você acredita que não vai dar certo através da sua vida, meu irmão, o mesmo Deus que estava com Moisés está com você. Então descanse o seu coração e saiba que aquilo que você precisa, aquilo que você necessita para realizar aquilo que Deus te chamou para realizar, Deus já proveu. Deus providencia as soluções que você precisa para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. E sabe por quê? Porque Deus é o maior interessado em que você seja bem-sucedido no cumprimento do seu chamado. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Deus é o principal interessado, é o maior interessado em que você seja bem-sucedido no cumprimento do seu chamado. Por qual razão? Porque o seu chamado faz parte de um propósito divino. E Deus não quer que você desperdice o seu potencial ou que você deixe de viver aquilo que Ele tem para a sua vida só porque você coloca objeções para aquilo que Ele está te chamando. Deus é o maior interessado, porque Deus não é um Deus de objeções, Deus é um Deus de soluções. Ele quer que você realize aquilo que Ele tem para a sua vida. E quando se fala sobre chamado, muitas vezes as pessoas ficam perdidas, mas qual é o meu chamado? Quem já teve essa dúvida na sua vida, pelo menos uma vez? Todos nós. Talvez agora mesmo você deve estar pensando: eu quero esse chamado, mas que chamado que é esse? O que significa esse chamado? É simples. O chamado de Deus para a sua vida é a forma como Ele vai te usar para que o reino dEle avance na terra. Para alguns de nós, teremos que fazer grandes sacrifícios, porque o chamado é algo individual. Para outros, os sacrifícios serão um pouco menores, no sentido de deixar a estabilidade, deixar tudo que está funcionando bem na sua vida. Mas como que você pode ser uma bênção para que o reino de Deus cresça? Como você pode ser uma bênção? Como você pode fazer a diferença? Esse é o seu chamado. Uns são chamados para investir na obra missionária financeiramente. Outros são chamados para ir para o campo missionário e ficar lá servindo fielmente ao Senhor. Uns são chamados para pregar a palavra de Deus em púlpitos. Outros são chamados para pregar a palavra de Deus em conversas com as amigas. O chamado, ele envolve você ser um instrumento nas mãos de Deus, onde quer que você esteja. É você olhar para o que você tem, olhar para o que você carrega, olhar para os recursos que você tem à sua disposição e olhar para as pessoas que estão ao seu redor e falar: Senhor, eu tenho tudo isso, então faz em mim o seu querer, estou aqui, me usa. Esse é o chamado de Deus para todos nós. E o avanço do reino de Deus, ele naturalmente vai envolver pessoas sendo libertas daquilo que domina a vida delas. O pecado, as trevas que dominam o coração e a vida do ser humano, tudo isso perde o seu poder quando a pessoa se entrega para conhecer a Cristo. Só que Cristo se revela para as pessoas, na maior parte das vezes, através de outras pessoas, através da minha vida e através da sua vida. Deus é o maior interessado para que você seja um instrumento nas mãos dele.
Deus é maior interessado para que você gere frutos, assim, numa linguagem que nós falamos muito aqui na igreja, para que você seja frutífero, para que você faça a diferença, para que você não se conforme em viver uma vida de estabilidade e conforto, mas entenda que o propósito que Deus tem para a sua vida é muito mais do que ter apenas estabilidade e conforto. E é melhor estar no centro da vontade de Deus, em uma zona fora de conforto, do que ele estar distante da vontade de Deus, em uma zona de conforto. Gente, Deus é o maior interessado para que você seja uma grande bênção e para que através da sua vida pessoas sejam abençoadas. É por isso que hoje eu quero pedir para você: não permita com que as suas objeções te impeçam de dizer sim ao chamado de Deus. Talvez por muito tempo você carrega porquês. Deus já foi claro com você. Ele já te disse: olha, eu tenho isso para realizar na sua vida. Ou, olha, você tem talentos nas suas mãos que eu coloquei para que o meu reino avance. Olha, eu já fui claro com você. Só que sempre você tem um argumento, sempre você tem uma desculpa, sempre você tem um ponto para colocar na mesa que vai te impedir de realizar aquilo que Deus te chamou para realizar. Mas não deixe com que essas objeções te impeçam de dizer sim. Por mais que no seu coração você tenha muitas perguntas e fale: não tem jeito, Senhor, não quero. Diga sim ao chamado de Deus para a sua vida. Não seja um instrumento desperdiçado. Não seja um instrumento desperdiçado. Aquilo que Deus te abençoou, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, tem um propósito nobre, um propósito divino. E quando a gente deixa com que as nossas objeções falem mais alto do que aquilo que Deus nos impulsiona para viver, a gente se priva de não apenas sermos abençoados, mas de sermos uma bênção na vida de outras pessoas. O chamado de Moisés não envolvia apenas a vida de Moisés, mas envolvia a vida de uma nação. Pessoas seriam impactadas através do sim de Moisés. E eu quero te dizer, pessoas serão impactadas através do seu sim. Porque Moisés não tinha nada de muito diferente do que eu e você. Moisés tinha as suas falhas, mas tinha os seus pontos bons. E mesmo tendo os seus pontos bons e os seus pontos ruins, mesmo assim Deus tinha um chamado para a vida de Moisés. E Deus tem esse chamado para a sua vida também. Pessoas podem ser impactadas através do seu sim. Quando você diz sim, ok, eu tenho todas essas dúvidas, mas vamos. Alguém aqui já saltou de paraquedas? Já? Uma experiência incrível, né? Sabe que quando você se prepara para saltar de paraquedas, você passa por um treinamento? Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Passa por um treinamento. Depois desse treinamento, você vai para o avião e o avião sobe. Quando o avião está lá em cima, a porta abre. Eu ainda não tive essa experiência, mas eu acredito que o coração da pessoa deve fazer tum, 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 tum. Será? Isso que acontece é que no seu primeiro salto não tem será. Porque não é você que pula. É a pessoa que está atrás de você que pula e você vai junto com ela, que você está amarrado nela. Às vezes, o que nós podemos ter de mais precioso para que nós vivamos aquilo que Deus tem para a gente, é a gente estar cercado por pessoas que são capazes de empurrar a gente, para que a gente viva o nosso chamado. E talvez hoje você tenha dito não para o seu chamado, porque você anda com um monte de gente que não quer que você viva o seu chamado. Porque os seus maiores momentos de diversão acontecem com pessoas que não querem que você... eles não estão interessados em que você viva o seu chamado. Essas pessoas vão te reter dentro do avião. Mas aqui na igreja você encontrará pessoas que estão prontas para te dar uma forcinha, para que você viva o seu chamado. Uma forcinha que vem às vezes através de uma ligação, às vezes vem através de um convite na igreja,
pô, vamos servir com a gente, vamos estar juntos. Um convite do pastor ou de um irmão, tudo isso é aquela forcinha para que você viva o chamado de Deus para a sua vida. Então não deixe com que as suas objeções, os seus porquês te impeçam. Eu creio que hoje é um dia de liberação nas nossas vidas. É um dia para que essas correntes que nos atrapalham, que nos seguram, nos aprisionam, para que nós não vivamos aquilo que Deus tem para a gente, caiam por terra em nome de Jesus. E nós possamos ser plenamente livres para sermos instrumentos nas mãos de Deus. Quantos aqui querem ser livres? Eu quero ser completamente livre, para que nada me impeça de viver o chamado de Deus para a minha vida. Seja fiel. Seja fiel às soluções que Deus lhe dá. Eu sei que vão ter momentos que o que você tem parece muito pouco. Eu sei que tem momentos em que a sua história, ela parece ser a pior história para ser um testemunho. Também sei que existem momentos em que parece que não tem ninguém que pode te ajudar, ou que você tem poucos recursos externos que vão te auxiliar a cumprir o seu chamado. Mas, meu irmão, seja fiel a Deus, porque Moisés tinha apenas que colocar o cajado. Quem transformava o cajado? Deus. Moisés só tinha que colocar a mão. Quem fazia o milagre? Deus. Moisés só tinha que pegar água no Nilo e jogar na terra. Quem transformava em sangue? Deus. Deus é quem faz o sobrenatural na sua vida. Através da sua obediência, através do seu sim às soluções que Deus lhe dá. Meu irmão, você pode descansar, porque a sua parte é obedecer, a parte de Deus é fazer. Uma vez que você fez a sua parte, meu irmão, descansa o teu coração, porque se Deus mandou você dar esse passo, dá. Mas não tem chão, Ele mandou dar o passo. Se Ele mandou dar o passo, então Ele vai prover o chão para mim. Seja fiel e obediente, não tenha receios de seguir a direção de Deus, com aquilo que você tem, com a sua vida, com os recursos que você tem acesso, ou as pessoas que estão ao seu redor. E lembre-se que o seu chamado faz parte de um propósito divino para a transformação de vidas. O chamado de Moisés não era sobre Moisés. Você pode dizer comigo, o chamado de Moisés não era sobre Moisés. O chamado de Moisés era sobre a libertação de um povo. O chamado de Moisés era para que pessoas que estavam vivendo na escravidão, no domínio de alguém que queria o mal dessas pessoas, se convertesse em libertação. Quando você diz sim ao chamado de Deus, como o pastor Fernando pregou na semana passada, Deus está te chamando, mas quando você diz sim, esse seu sim não se limita a você. Esse seu sim está conectado a um propósito divino de redenção da humanidade, de pessoas que estão sendo oprimidas e presas pelo domínio das trevas, elas encontrarem o caminho que vai trazer liberdade para a vida delas. O chamado de Deus não se resume a você, é através de você, mas é Deus que realiza grandes coisas para que pessoas sejam transformadas. O Deus das soluções traz soluções para que povo, as pessoas que estão distante dele, se aproximem dele, para que vivam a plenitude daquilo que Deus tem para elas. A gente vive tempos em que mais do que nunca, as pessoas pensam nelas mesmas. O senso de comunidade está se diluindo. Cada vez mais as pessoas pensam menos nas outras pessoas. É muito sobre a gente. E para que nós vivamos o chamado de Deus, a gente precisa entender que não é sobre a gente. Senhor, faz em mim o teu querer. Se o Senhor vai me usar para que vidas sejam transformadas, eis-me aqui. Se eu vou ter que perder algumas coisas para que eu alcance aquilo que o Senhor tem para mim, Senhor, eu coloco tudo no teu altar. Eu estou pronto para deixar uma zona de conforto. Eu estou pronto para fazer o que vai ser desconfortável. Eu estou pronto para fazer aquilo que eu não queria fazer. Porque acima do que eu quero ou não quero fazer, existe um anseio profundo de ser um instrumento nas tuas mãos. Amar o Senhor acima de todas as coisas
e viver o chamado que Deus tem para a minha vida. Que essa seja a nossa oração. Que essa seja a nossa oração mesmo. Senhor, faz em mim o teu querer. Faz em mim o teu querer. Eu estou pronto para dizer sim. Eu quero parar de negociar com o Senhor. Eu quero me render. Eu não quero mais colocar as minhas fichas. Eu quero que o Senhor só me diz aonde eu assino. Eu quero parar de colocar contraproposta. Eu quero falar onde eu assino. Onde eu assino? Onde eu assino? Onde eu assino? Senhor, me revela o que o Senhor quer que eu faça. Onde eu assino? Onde eu assino? Onde eu faço aquilo que eu preciso fazer, mas onde que eu falo assim, Senhor, estou aqui. Usa-me. Que nessa manhã você saia com essa convicção. Senhor, onde eu assino? Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Quantos aqui têm esse desejo? Ah, Pai, nós te louvamos. Exaltamos o teu santo e glorioso nome. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor. A tua palavra que gera vida para as nossas vidas e direção para os nossos caminhos. Afinal, Senhor, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos são as suas verdades. Senhor, eu creio que o Senhor tem um chamado para cada um que está aqui nessa casa de oração. Eu creio que o Senhor tem um chamado para todos aqueles que nos assistem pela internet, pois não existe ninguém que não possa ser um instrumento nas suas mãos para que o teu reino avance e para que vidas sejam alcançadas. E Pai, nessa manhã nós estamos reunidos aqui como igreja e te pedimos, Espírito Santo de Deus, converta os nossos corações para que abracemos as soluções que o Senhor tem para nós. Que deixemos de lado os porquês, que deixemos de lado as razões, mas possamos dizer, Senhor, aonde eu assino o meu contrato que eu estou pronto para seguir aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, talvez ao longo da jornada, alguns dos irmãos que estão aqui presentes se frustraram ao se doar tanto pela tua obra, mas tiveram situações com pessoas, ou situações em suas vidas, que fizeram com que elas retrocedessem no chamado que o Senhor já deixou claro para a vida delas. Mas nessa manhã, Senhor, eu te peço, toque esses corações, traga restauração e cura para esses corações. Que essa manhã seja marcada, Pai, por uma manhã onde chamados são restaurados, onde feridas são cicatrizadas, onde, Senhor, pessoas novas na fé dizem, eu quero viver o chamado que Deus tem para mim. Eu não quero apenas ter Jesus como meu Salvador, mas eu quero ter Ele como o Senhor da minha vida. E para a direção que Ele dá para mim, eu quero seguir nessa direção. Ah, Espírito Santo de Deus, que hoje nós possamos nos levantar como uma igreja pronta para fazer a diferença em todos os lugares que o Senhor nos levar. Que, Senhor, no nosso meio, dons, talentos sejam revelados, dons técnicos, dons operacionais, mas, Pai, também dons espirituais, para que sejamos, Senhor, instrumentos nas Tuas mãos. Hoje eu oro pelo Teu povo e te peço, coloque em nossos corações uma chama tão forte que seja capaz, Pai, de nos mover independente das circunstâncias, para que vivamos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ah, Senhor, que hoje nós possamos dizer sim ao chamado de Deus para as nossas vidas. E, Pai, colocamos nas Tuas mãos tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, todo acesso que nós temos. Te pedimos, Senhor, nos cerca de pessoas que vão nos ajudar a viver esse chamado. E, Senhor, que estejamos prontos para viver tudo aquilo que Deus tem para nós, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e nós queremos fazer a diferença, Pai, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Se esse é o desejo do seu coração, meu irmão, eu convido você a se colocar de pé e juntos nós vamos adorar ao Senhor dizendo essas palavras. Erga sua voz e diga: eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Como um farol, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero
qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Será que nessa manhã você pode erguer as suas mãos aos céus e vamos juntos orar dizendo: sonda-me, erga a sua voz, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Sonda os nossos corações, quebranta-me, transforma-me, enche-me e mais uma vez, sonda-me. usa-me. Sonda-me, Senhor.